Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu confeccionei ele com barbante fio 6 e usei agulha de número 4. Para você que está aqui pela primeira vez, é a primeira aula que você está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E eu fico muito agradecida. A minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Eu quero fazer uma ressalva aqui sobre as inscrições do meu canal, fazer mais um pedido para vocês. Você que assiste os meus vídeos e não são inscritos, olhem aí na palavrinha inscreva-se. Se estiver em vermelho é porque você ainda não se inscreveu. Eu peço para você se inscreva, ative o sininho, para você não custa nada e para mim é muito importante. Vocês não têm noção do quanto é importante para mim. Eu percebo que mais ou menos de 75% a 80% das pessoas que assistem os meus vídeos, eles não são inscritos. Então, eu vou deixar aí um minutinho para você ver se você já é inscrito e se você não for, se inscreva. Já olharam? Se inscreveram? Então, o meu muito obrigado. Que Deus os abençoe. Então, vamos à nossa aula de hoje. Como eu havia dito, eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 370 gramas. É bem econômico. Na largura, ele ficou com 46 centímetros. No comprimento, de picô a picô, ficou com 90 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem como é lindo e é muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. São flores, elas são bem fáceis de fazer. No vídeo eu explico tudo direitinho. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Para minha mesa é pequena, eu fiz 3 flores, mas vocês podem fazer a quantidade que para a mesa de vocês ou para a encomenda de vocês for necessário. Apenas vai repetindo as flores. Nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e aqui nas pontas, nesta ponta e na outra, eu fiz os 3 pontos altos tombados com picô. Lembrando que esta última carreira é opcional, aqui eu dou apenas uma ideia, mas vocês podem usar a criatividade de vocês, fazer a última carreira da forma que quiserem, que acharem melhor. Aqui é apenas uma ideia. Eu gostei bastante do resultado, espero que todos vocês também gostem. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 75 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer num total de 75 correntes. Feita as 75 correntes, vamos marcar aqui a última corrente que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, essa nossa primeira carreira, a nossa carreira base, será uma carreira de pontos altos. Então, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante, novamente tirar mais 2, ficando assim com apenas uma argola na agulha. Agora, essa nossa primeira carreira, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Então, eu vou fazer até o final dessas correntes
pontos altos e já volto para continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha primeira carreira, minha carreira de pontos altos, a carreira base do nosso caminho de mesa. Nós ficamos aqui no total de 76 pontos altos, porque nós fizemos 75 correntes, e as correntes que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós ficamos aqui com 76 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com duas correntes, uma, duas. Vou fazer apenas duas, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós vamos ficar aqui neste início em uma ponta e na outra com 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos e no terceiro, fazer um ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto rede, que são esses quadrados. Vou fazer até que lá na outra ponta sobre os 4 pontos altos que nós vamos copiar. Então, eu vou adiantar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei a minha segunda carreira, a carreira de ponto rede. Então, eu copiei aqui, fiz aqui 4 pontos altos, nós subimos com 2 correntes e copiamos 3 pontos altos. Ficamos num total de 4 pontos altos. Aí, nós fizemos os nossos quadrados, que é a nossa carreira de ponto rede, e aqui nessa ponta também 4 pontos altos. Então, estes pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Aqui no meio, eu fiquei com 23 quadrados. Então, para essa largura, eu fiquei com 23 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com as 2 correntes, virar o meu trabalho e copiar os 3 pontos altos. Vamos ficar com 4 pontos altos por causa da nossa corrente. Então, fiquei aqui com 4 pontos altos. Vou copiar um quadrado, então, vou fazer 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar o ponto alto. Copiei aqui um quadrado. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos. Então, nos quadrados, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos e copiar o ponto alto. Então, fechei aqui um quadrado. Vou para o próximo quadrado, novamente, vou fechar o quadrado. São 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos e copiar os pontos altos já existentes. Então, essa nossa carreira vai ficar desta forma. Eu vou fechar os quadrados com pontos altos até que lá na outra ponta sobre um quadrado. Nós vamos fazer lá na outra ponta o mesmo que fizemos aqui. Deixar um quadrado, o último quadrado aqui aberto e copiar os pontos altos da ponta. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Mais uma carreira encerrada. Então, eu copiei aqui os 4 pontos altos, que são os 3 pontos altos e a nossa corrente, e deixei um quadrado aberto. O primeiro quadrado eu só copiei. Preenchi os quadrados do meio com pontos altos. Então, aqui são 2 correntes, eu coloquei 2 pontos altos e copiei o ponto alto já existente. É que nesta ponta, novamente, eu copiei o último quadrado e os pontos altos. Então, ficou desta forma, nesta ponta e nesta, um quadrado aberto e os 4 pontos altos. O quadrado aberto e os 4 pontos altos. E aqui neste meio, fiz pontos altos, preenchi com pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei os pontos altos. Então, eu fiz as 2 correntes, subi com as 2 correntes e copiei os 3 pontos altos. Vou copiar este quadrado. Então, vou fazer 2 correntes, pular as correntes e copiar aqui o primeiro ponto alto. Feito isto, vou copiar 4 pontos altos. Então, já copiei um, vou copiar o segundo, o terceiro e o 4º ponto alto.
Agora, eu vou fazer mais uma carreira de ponto rede. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto rede, até que lá na outra ponta, em cima dos pontos altos, nós vamos copiar os 4 últimos pontos altos, copiar o quadrado que nós deixamos também lá na outra ponta aberto e copiar os 4 últimos pontos altos. Então, eu vou adiantar esta carreira e já mostro para vocês. Mais uma carreira finalizada. Copiei os 4 pontos altos e o quadrado. Em cima dos pontos altos, eu copiei os 4 primeiros pontos altos, aí abri quadrados e nesta ponta, aqui no final dos pontos altos, também eu copiei os 4 últimos pontos altos. Copiei este quadrado e os 4 pontos altos aqui desta ponta. Aqui neste meio, nós ficamos com 19 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 quadrados. Agora, esta carreira que nós acabamos de fazer, nós vamos copiar mais 2 vezes. Então, nós teremos 3 carreiras da mesma forma que fizemos essa. Então, aqui onde são pontos altos, nós vamos copiar os pontos altos, copiar os quadrados, os pontos altos, os quadrados, e nesta ponta copiar também os pontos altos. Então, eu já fiz uma carreira, vou fazer mais 2, no total de 3 carreiras. Eu vou adiantar as outras 2 carreiras e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Então, já encerrei aqui as 3 carreiras de ponto rede desse início. Como eu falei, apenas ia copiar essa primeira carreira que nós fizemos. Então, eu fiz a segunda e a terceira carreira, apenas copiando. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Subi aqui com as 2 correntes e copiei os 3 pontos altos. Então, vou copiar este quadrado nesta ponta e os 4 próximos pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, nós ficamos nesta ponta dessa forma. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Deste lado e do outro lado, nessa ponta e na outra, nós vamos levar esta parte, este gráfico, este desenho, esta moldura, até o final do nosso caminho de mesa. Agora, eu vou copiar aqui 9 quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, copiar o primeiro quadrado, mais 2 correntes, copiar o segundo quadrado. Vamos copiar aqui 9 quadrados. Copiei aqui os 9 primeiros quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Vou fechar o quadrado, o próximo quadrado, o quadrado do meio. Então, vou fechar aqui com pontos altos. São 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. Automaticamente, vai restar deste lado, vai sobrar deste lado 9 quadrados. Eu vou copiar os 9 quadrados, copiar estes pontos altos, este quadrado, e os últimos 4 pontos altos. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer do outro lado. Finalizei esta carreira. Então, copiamos os pontos altos, o quadrado e estes pontos altos do início, os 4 pontos altos. Aí, aqui eu copiei 9 quadrados. Aqui no total, nós ficamos com 19 quadrados. Então, nós vamos deixar 9 para um lado, fechar o quadrado do meio e 9 para o outro lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechar o quadrado do meio, aqui é o meio do nosso trabalho, do nosso caminho de mesa. E deixar 9 quadrados para o outro lado, copiar os pontos altos do quadrado e os pontos altos. O nosso caminho de mesa vai ficar numa espécie de moldura. Então, essa daqui, essa parte aqui e essa, nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Então, vai ficar como se fosse uma moldura.
Esta carreira que nós acabamos de fazer, nós vamos fazer num total de 4 carreiras. Então, eu já fiz uma, vou fazer mais 3, apenas repetindo este início, copiando os 9 pontos altos e copiando estes pontos altos do meio, dos 9 pontos altos, somente copiando. Mesmo que eu fiz nesta carreira, eu vou fazer mais 3 vezes, ficando no total de 4 carreiras. Eu vou adiantar essas 3 carreiras e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui as 4 carreiras. Nós fizemos a primeira carreira, eu falei que ia fazer mais 3 para inteirar 4 carreiras. Então, aqui eu encerrei as 4 carreiras. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já adiantei aqui um pouco esta carreira, porque é só repetição. Copiei os 4 pontos altos, o quadrado e os 4 pontos altos. Em cima dos 9 quadrados, eu copiei 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 3 que restaram aqui, próximo aos pontos altos, eu vou fechar. Então, fechei um quadrado. O segundo. E o terceiro quadrado. Então, eu fechei os 3 quadrados antes dos pontos altos da carreira anterior. Então, eu copiei 6 quadrados. Aqui na carreira anterior eram 9 quadrados. Eu copiei 6 e fechei 3. Chegamos em cima dos pontos altos, aqueles pontos altos que nós fizemos aqui no meio do nosso trabalho. Eu vou pular estes pontos altos, então, eu vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar aqui o último ponto alto. Então, eu abri um quadrado em cima dos pontos altos das carreiras anteriores. Agora, da mesma forma que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste lado. Então, eu vou fechar os 3 quadrados após os pontos altos e copiar os 6 últimos quadrados. Copiar esses pontos altos, este quadrado e os últimos pontos altos. Então, como é só repetição, eu vou encerrar esta carreira e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiamos aqui este início, como eu falei, nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa, deste lado e deste. E aqui no meio, eu copiei 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei os 3 quadrados anterior aos pontos altos. Em cima dos pontos altos, abri um quadrado e fechei os 3 quadrados após os pontos altos. Copiei os 6 quadrados e assim ficou esta nossa carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já adiantei aqui esta nossa carreira. Copiei este início. Aí, aqui na carreira anterior, nós havíamos deixado 6 quadrados abertos. Agora, nós vamos deixar apenas 5. Vamos copiar apenas 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Este 6º quadrado, nós vamos fechar. Então, nós vamos fechar este quadrado, o quadrado anterior aos pontos altos. Eu vou fechar este quadrado com pontos altos. Feito isto, vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, somente copiar os pontos altos que nós fizemos na carreira anterior. Eu vou copiar até o último ponto alto. Então, assim eu fiz, apenas copiei os pontos altos da carreira anterior. Chegamos aqui em cima deste quadrado que nós abrimos, nós vamos copiar este quadrado. Então, vou fazer aqui as 2 correntes e copiar o primeiro ponto alto do outro grupo de pontos altos. Então, ficou desta forma, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos já existentes, e aqui neste meio, continuei copiando o nosso quadrado. Agora, deste lado, eu vou fazer da mesma forma. Então, aqui eu vou copiar estes pontos altos, fechar este quadrado após os pontos altos, copiar os quadrados e copiar este final nesta ponta. Então, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta nossa carreira. Aqui nesta ponta e nesta eu só copiei. Aqui no meio, eu copiei 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei este quadrado antes dos pontos altos. Copiei os pontos altos, continuei copiando o quadrado do meio. Aí, copiei os pontos altos do outro lado, fechei o quadrado após os pontos altos. E copiei os 5 quadrados restantes e este final. O nosso
nosso trabalho é como se fosse um espelho. Este aqui é o meio do nosso trabalho. O que nós fizermos de um lado, nós vamos fazer do outro. É como se fosse um espelho. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu adiantei aqui esta carreira. É só repetição. Copiamos este início e na carreira anterior nós havíamos copiado 5 quadrados. Nesta carreira nós vamos copiar apenas 4. 1, 2, 3, 4. Vou fechar novamente o quadrado anterior aos pontos altos. Então, vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o primeiro ponto alto. Então, novamente, eu fechei um quadrado anterior aos pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior até que aqui nesta ponta sobre 3 pontos altos. Então, vai restar 1, 2, 3 pontos altos. Então, eu vou copiar até este ponto alto. Então, eu copiei aqui 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Aqui nesta ponta, restaram 3 pontos altos. Então, eu vou abrir um quadrado aqui em cima destes 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar aqui o último ponto alto. Então, aqui no final, eu abri um quadrado. Vou copiar o quadrado da carreira anterior. Deste lado, vou fazer o mesmo que eu fiz deste. Então, vou abrir um quadrado aqui neste início. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar aqui o próximo ponto alto. Agora, novamente, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar este quadrado. Copiar este finalzinho. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste lado. Finalizei mais uma carreira. Então, aqui na carreira anterior, nós havíamos deixado 5 quadrados abertos. Nesta carreira, deixamos apenas 4, fechamos o quadrado anterior aos pontos altos, copiamos os pontos altos até que nesta ponta sobre 3 pontos altos, porque nós vamos abrir um quadrado aqui em cima, no finalzinho dos pontos altos. Vou copiar o quadrado da carreira anterior e deste lado fazer da mesma forma. Abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar o quadrado após os pontos altos. Automaticamente, deste lado, sobraram 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Vamos para a nossa próxima carreira. Então, nesta carreira, eu copiei o início e na carreira anterior nós havíamos deixado 4 quadrados abertos. Nesta, nós vamos deixar apenas 3. 1, 2, 3. Vou fechar o quadrado anterior aos pontos altos. Então, vou fechar este quadrado. Vou copiar aqui o primeiro ponto alto. Feito isto, vou copiar os pontos altos até que, novamente, aqui no final sobre 3 pontos altos, porque eu vou abrir um quadrado aqui no finalzinho dos pontos altos. Eu vou copiar os pontos altos até que sobre 3 pontos altos nesta ponta. Então, somente copiei os pontos altos da carreira anterior. Sobraram 3 pontos altos. Vou abrir um quadrado, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar aqui o último ponto alto. Vou copiar este quadrado. Chegamos no quadrado do meio, no quadrado central. Agora, nesta carreira, eu vou fechar este quadrado. Então, vou fazer aqui os 2 pontos altos. Copiar este ponto alto. Então, eu fechei o quadrado central, que nas carreiras anteriores nós havíamos deixado aberto. Nesta, eu fechei. Vou copiar este quadrado, próximo quadrado, e vou abrir aqui no início dos pontos altos um quadrado. Então, fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Deste lado, vamos fazer o mesmo que fizemos deste. Então, já abrimos aqui o quadrado em cima dos pontos altos. Agora, eu vou copiar os pontos altos, fechar o quadrado após os pontos altos, copiar os 3 últimos quadrados e este final. Então, assim, eu encerrei esta carreira. Na carreira anterior eram 4, aqui nós copiamos apenas 3. Fechei o quadrado anterior aos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, até que nesse finalzinho sobrasse 3 pontos altos, que eu vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Copiei o próximo quadrado e o quadrado do meio eu fechei com pontos altos. Deste lado, eu fiz da mesma forma, copiei este quadrado,
abri um quadrado em cima, aqui no início dos pontos altos. Copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei um quadrado após os pontos altos. Copiei os 3 últimos quadrados. E o finalzinho. Vamos para a nossa próxima carreira. Copiei este início, copiei os 3 quadrados da carreira anterior, apenas copiei. Agora, eu vou fazer uma carreira de quadrados. Então, em cima dos pontos altos, eu vou fazer quadrados, até chegar aqui neste último ponto alto. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro ponto alto, copiar o nosso ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o próximo ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o próximo ponto alto. 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Então, em cima dos pontos altos da carreira anterior, eu fiz 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Feito isto, eu vou fazer agora em cima destes quadrados pontos altos. Então, eu vou fechar estes 2 quadrados. Então, fechei o primeiro quadrado, vou fechar o segundo quadrado. E vou copiar os pontos altos aqui deste meio da carreira anterior. Então, eu vou somente copiar estes pontos altos. Então, assim, vai ficar esta nossa carreira. Agora, o mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste lado. Então, aqui nos quadrados, eu vou fechar da mesma forma que eu fechei aqui. E em cima dos pontos altos, vou abrir quadrados e copiar os 3 últimos quadrados. Então, aqui nós teremos esta carreira de quadrados. O mesmo que eu fiz deste lado, vou fazer do outro lado. Encerrei aqui mais uma carreira. Então, aqui em cima dos quadrados, eu copiei os 3 quadrados, abri 4 quadrados em cima dos pontos altos. Chegamos aqui neste meio, eu vou fechar estes 2 quadrados, copiar os pontos altos da carreira anterior aqui no meio, aí deste lado, fazer da mesma forma que eu fiz deste. Fechar aqui os 2 quadrados, abrir quadrados em cima dos pontos altos e copiar os 3 quadrados. Observem que o que nós vamos fazer aqui, o nosso gráfico, é uma flor. Então, esta aqui é a folha, são as folhas, as 2 folhas da nossa flor. Agora, nós vamos trabalhar apenas neste meio, porque nós vamos fazer a nossa flor. Aqui, nós já encerramos o nosso trabalho. Aqui, nós vamos somente copiar estes quadrados. O nosso gráfico agora será aqui no meio. Nós iremos montar a nossa flor. Então, como eu havia dito, aqui nos quadrados nós não vamos fazer mais nada, nós vamos apenas copiar os quadrados. Então, como é só repetição, eu já iniciei esta parte. Sempre que eu trouxer uma carreira, as carreiras, eu vou trazer já com os quadrados, porque nós vamos somente copiar estes quadrados. Então, eu copiei aqui os quadrados da carreira anterior, chegamos aqui neste meio, que é onde nós vamos montar a nossa flor. Então, eu vou copiar os pontos altos até o quadrado do meio. Então, eu vou copiar até chegar neste ponto alto. 6, 7 pontos altos. Então, aqui eu copiei 7 pontos altos da carreira anterior. Chegamos aqui neste meio. Eu vou abrir um quadrado aqui no meio. Então, este quadrado que nós fechamos, eu vou abrir. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Então, eu abri um quadrado no meio. Vou fazer deste lado mesmo que eu fiz este. Então, eu vou copiar os 7 pontos altos, já copiei um, vou copiar os 6 e copiar os quadrados. Da mesma forma que eu fiz deste lado, vou fazer do outro lado. Finalizamos a nossa carreira. Copiamos aqui os quadrados da carreira anterior. Aqui neste meio, eu copiei 7 pontos altos nesta ponta e 7 pontos altos nesta. Abri um quadrado no meio. Então, aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abri um quadrado no meio, este quadrado aqui do meio eu abri, 7 pontos altos deste lado e copiei os quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei os quadrados da carreira anterior. Chegamos em cima dos pontos altos. Eu vou copiar aqui 4 pontos altos. Então, já fiz um, vou copiar o segundo,
o terceiro e o quarto ponto alto. Vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, vou fazer duas correntes, pular os dois pontos altos e copiar aqui o último ponto alto deste grupo de pontos altos. Vou fechar novamente este quadrado do meio. Então, vou colocar aqui os dois pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Vou abrir um quadrado aqui em cima, aqui no início dos pontos altos. Vou fazer duas correntes, pular os dois pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Então, vai ficar desta forma. Aqui, eu vou copiar os 4 últimos pontos altos. Então, já copiei o primeiro, vou copiar o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Então, aqui no meio, ficou desta forma. Agora, eu vou copiar os quadrados e este final. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiamos os quadrados. Aqui neste meio, eu copiei os 4 primeiros pontos altos, abri um quadrado aqui nos últimos pontos altos. Fechei o quadrado do meio, com pontos altos, deste lado da mesma forma. Abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei os 4 pontos altos e copiei os quadrados. Agora, nós vamos repetir, a nossa próxima carreira será esta carreira. Então, nós vamos fazer pontos altos aqui, fechar aqui com pontos altos, abrir um quadrado aqui em cima, novamente, e deste lado da mesma forma. Fazer aqui pontos altos e copiar os pontos altos. Eu copiei os quadrados e cheguei aqui em cima dos pontos altos. Eu vou copiar estes 4 pontos altos. Copiei os 4 pontos altos, vou fechar este quadrado. Então, vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Como eu falei, nós vamos repetir aqui esta carreira. Então, eu vou abrir este quadrado novamente. Vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. Vou fechar este quadrado com 2 pontos altos. Copiar aqui o primeiro ponto alto e copiar os últimos pontos altos. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste. E copiar os quadrados. Finalizei mais uma carreira. Aqui neste meio, eu copiei os 4 pontos altos da carreira anterior, fechei este quadrado, abri um quadrado aqui no meio, fechei o próximo quadrado e copiei os pontos altos. Como eu falei, nós só íamos repetir esta carreira. Agora, nós vamos repetir novamente, vamos copiar, agora nós vamos voltando. Então, aqui é esta carreira aqui é a nossa carreira central. Então, aqui nós copiamos esta carreira. Agora, a nossa próxima carreira será esta. Então, nós vamos fechar aqui tudo com pontos altos. Então, vamos copiar os pontos altos da carreira anterior, fechar este quadrado com pontos altos e copiar os próximos pontos altos. Então, nós vamos fazer esta carreira de pontos altos. Como é só repetição, eu vou fazer esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu já adiantei esta carreira e trouxe para mostrar para vocês. Como eu falei, eu ia fechar tudo com pontos altos, da mesma forma que fizemos aqui. Então, nós copiamos os pontos altos, fechamos o quadrado do meio e copiamos aqui os próximos pontos altos. Então, esta carreira é esta carreira que nós fizemos aqui. A nossa segunda carreira da nossa flor. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, copiamos aqui os nossos quadrados. Chegamos em cima dos pontos altos. Então, eu vou abrir um quadrado aqui neste início, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Então, eu abri um quadrado no início dos pontos altos. E vou abrir um quadrado também aqui no final dos pontos altos. Então, eu vou agora copiar os pontos altos do meio, até que na outra ponta sobre apenas 3 pontos altos, porque nós vamos abrir um quadrado também lá na outra ponta, no final deste grupo de pontos altos. Então, aqui eu vou somente copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, eu vou copiando até que sobre 3 pontos altos aqui nesta ponta. Então, eu copiei aqui os pontos altos, sobrou 3 pontos altos aqui nesta ponta. Eu vou abrir um quadrado aqui também. Então,
Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. Então, eu abri um quadrado aqui no início do grupo de pontos altos da carreira anterior, copiei os pontos altos do meio e abri um quadrado aqui no final do grupo de pontos altos da carreira anterior. Vou copiar os quadrados e encerrar esta carreira. Então, assim ficou esta nossa carreira. Aqui em cima dos pontos altos, eu abri um quadrado aqui no início, copiei os pontos altos do meio e abri um quadrado aqui no final do grupo de pontos altos da carreira anterior. Agora, vamos para a nossa última carreira para fechar a nossa flor. Copiei os quadrados da carreira anterior, chegamos aqui em cima dos pontos altos. Eu vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos, eu fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Vou copiar aqui mais 3 pontos altos, contando com este, vamos ficar com 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui em cima dos últimos pontos altos da carreira anterior. Então, eu fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos e vou copiar o nosso último ponto alto. Então, esta é a nossa última carreira da flor. Vou copiar os quadrados da carreira anterior e encerrar esta carreira. Encerrei mais uma carreira. Copiei os quadrados da carreira anterior, abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei 4 pontos altos no meio e abri um quadrado aqui no final aqui nos últimos pontos altos. E copiei os quadrados da carreira anterior. Então, assim, nós fechamos a nossa flor. Esta é a nossa última carreira do nosso gráfico. Então, este é o nosso gráfico. Daqui, da primeira carreira de ponto rede até essa última carreira da nossa flor, é o nosso gráfico. Então, agora, nós vamos repetindo até o final do nosso caminho de mesa, este gráfico. Então, eu encerrei aqui a minha última carreira, fechando a nossa flor. Agora, eu vou repetir 3 carreiras de ponto rede. Feitas as 3 carreiras de ponto rede, vou novamente repetir a nossa flor. Encerrada a nossa flor, vou repetir as 3 carreiras de ponto rede. Assim, eu vou fazer até o final do nosso caminho de mesa. Será só repetição, nós vamos repetindo estas carreiras. Como é só repetição, eu vou adiantar, vou fazer a quantidade de flor que para minha mesa é o suficiente. Quando trouxer para vocês, já vou trazer com este finalzinho aqui pronto, para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Como prometido, eu já adiantei aqui o caminho de mesa e trouxe para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Então, na aula, nós fizemos até essa carreira, que é a carreira que nós fechamos aqui a nossa flor. Como eu falei, eu iria repetir as 3 carreiras de ponto rede. Foi essas 3 carreiras que nós iniciamos. Então, eu repeti as 3 carreiras de ponto rede, aí reiniciei a minha flor. Novamente, da mesma forma, somente copiando. Quando vocês fizerem a primeira flor, vocês só vão copiando as carreiras. Então, para a minha mesa, 3 flores foi o suficiente. Ah, lembrando que essas carreiras de ponto rede, eu fiz apenas 3, mas fica a critério de vocês. Caso vocês queiram fazer com mais carreiras de ponto rede, também pode fazer, a flor vai ficar mais distante uma da outra. Caso queira fazer com menos carreira, também pode fazer. Aqui é apenas uma ideia, eu fiz com 3 carreiras, mas fica a critério de vocês. Então, aqui eu encerrei o meu caminho de mesa. Fiz aqui as minhas 3 carreiras de ponto rede e fiz esta moldura. Então, da mesma forma que eu fiz lá no início, eu fiz aqui e encerrei com a última carreira de pontos altos. Agora, vamos para a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Para a última carreira do nosso caminho de mesa, eu vou fazer aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, fiz 2 pontos baixos neste espaço, no próximo espaço, mais 2 pontos baixos. No próximo, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, eu vou fazer assim
por toda a lateral. Vou fazer esta carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu trago, porque a nossa última carreira aqui em cima dos pontos altos será diferente. Então, eu vou adiantar e quando chegar aqui, eu trago para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Então, eu já fiz aqui a minha carreira de pontos baixos na lateral. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Então, eu vou subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, vou marcar aqui a terceira, fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, agora aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. Ficamos num total de 3 pontos altos, porque a nossa corrente é um dos nossos pontos altos. Vou contar aqui 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós fizemos aqui 3 pontos altos tombados com picô. Novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3, vou marcar a terceira e contar, fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3, vou voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Vou contar 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Lembrando que eu pulei 3 pontos altos e fiz o ponto baixíssimo no quarto ponto alto. Mas aqui vocês vão adaptar. Depende do tamanho do ponto de vocês. Pode ser que se vocês fizerem da mesma forma que eu fiz, vai ficar puxando. Aí, vocês diminuam a quantidade de pontos altos. Ao invés de fechar no quarto ponto alto com ponto baixíssimo, vocês podem fechar no terceiro ponto alto. Aí fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma ideia, mas vocês vão fazer a adaptação para o ponto de vocês. Então, eu vou fazer assim até o final da carreira. Já trago o nosso trabalho finalizado. Então, como prometido, já encerrei aqui a minha última carreira em cima dos pontos altos, 3 pontos altos tombados com picô. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo para o acabamento e já estou escondendo aqui o barbante por entre os pontos. Nas laterais, fiz esta carreira de pontos baixos, 2 pontos baixos em cada espaço. Então, assim encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!